Vai iniciar a aula explicando o paradigma indiciário, a microhistória e a busca por sinais de singularidades. E a gente vai focar na análise do texto da Marie de Prior, a história do cotidiano, a vida privada e as práticas miúdas. Logo aqui no início a gente já apresenta algumas imagens que remetem ao cotidiano de alguns povos. A gente tem aqui as civilizações antes da escrita, a gente tem a sociedade escravista, a gente tem as sociedades pré-colombianas, antes da chegada dos europeus nas Américas. E aí, para iniciar, a gente vai começar apresentando a equipe, que vai ter eu, Francisco Huck e Paulo Fontinelli, a Antônia Isadora da Silva Santos, Francisca Janiele de Souza Nascimento, Tarsila Maria Bernardo do Nascimento, João Vitor Moraes Ferreira e Maria Eduarda Souza Normandio. E aí, para começar, a gente vai falar do que é o paradigma indiciário, que é um conceito desenvolvido por Carlos Gusbow, que propõe que a história pode ser compreendida a partir de pequenos sinais, vestígios e detalhes. Então ele vai focar naquela história que geralmente ela é esquecida, mas que ela pode demonstrar todo o contexto através dela. Então a gente vai pegar pequenos hábitos e colocar eles para descrever a história. Por exemplo, a gente tem no texto da Marie de Prior uma parte que ela cita como a oferta de pão para o povo, dependendo da época da colheita ou não, de escassez, influenciou na mortalidade daquele povo por doenças. Então a gente vê que coisinhas pequenas, como o hábito da alimentação e sobre o que eles comiam e como comiam e a quantidade que comiam, pode explicar a mortalidade da época de um período. Então é isso que é o paradigma indiciário, a gente focar em pequenas coisinhas que podem, uma pequena árvore que pode fazer uma grande sombra. Basicamente é isso. E aí, para iniciar, o texto dela fala que quando a gente fala de história, a gente quase sempre pensa em grandes acontecimentos, em guerras, em revoluções, mas a gente esquece que a história não é só o que é grandioso, extraordinário, visível. E ao fazer isso, a gente acaba esquecendo aquilo que está mais próximo de nós, o cotidiano. Esquecemos que o nosso dia a dia, nossas rotinas, hábitos, relações também é complexo. E aí eu vou citar o texto dela diretamente, onde ela fala: juntamos dia após dia as pequenas coisas de nosso cotidiano. E imediatamente após, esquecemos o trabalho de construção empreendido, nada desejando modificar nem colocar em discussão, como se tudo fosse simples e evidente. Então a gente esquece que a construção do nosso cotidiano, o que existe ali, ele foi sendo traçado há anos e anos. É uma construção histórica enorme, que vem lá dos nossos ancestrais, juntando várias e várias peças. E aí ela continua: esquecemos de que somos, antes de tudo, uma sequência de gestos laboriosamente aprendidos nas circunstâncias mais diversas. Esquecemos também de que esta sequência de gestos que compõem o cotidiano tem, por sua vez, uma história no seio da ciência histórica. Então, é como eu acabei de citar, a gente é uma construção de várias e várias épocas, e a gente esquece que esse nosso cotidiano, esses nossos hábitos, esse nosso dia a dia, a arquitetura, a alimentação, ela conta uma história, ela faz parte da história, ela foi construída através da história. Como diz Mark Bloch, a história dos homens no tempo. E todas as pessoas são homens no tempo, não só os grandes líderes, não só as grandes revoluções. E aí isso me lembra uma música chamada Crônica dos Engenheiros do Havaí, do álbum deles Longe Demais das Capitais, onde eles falam que tudo isso faz parte da rotina, a rotina faz parte de você, e você que tem ideias tão modernas se esquece que é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Então a gente esquece, a gente perde essa noção, devido à rotina, devido ao dia a dia, de que a gente é uma construção, a gente é um sujeito histórico. E isso tem que ser aplicado em sala de aula, porque a gente pode lembrar de Paulo Freire, quando ele diz que a educação dialoga contigo e comigo. E como trazer nós para a história, se não através da história do cotidiano, do dia a dia, das coisas fúteis, como dizem. O cotidiano como problema histórico. Quando é falado sobre o cotidiano, as pessoas sempre associam com a vida privada, familiar, íntimo do dia a dia. Por muito tempo, o cotidiano foi visto como algo sem utilidade pela história, já que era considerado algo sem mudanças.
A autora do texto demonstra isso em uma comparação social, quando compara pessoas de produção, geralmente são responsáveis por fazerem grandes transformações, e pessoas do cotidiano, que são aquelas que geralmente não estão envolvidas com o meio público e não apresentam mudanças significativas. Isso acaba excluindo muitas pessoas da história, geralmente trabalhadores, mulheres em geral, pessoas consideradas comuns na sociedade. Visto isso, é importante estudar o cotidiano, independente da classe social, pois o dia a dia dos indivíduos também tem história. O cotidiano como um problema histórico. O conceito de cotidiano sempre foi abordado durante todos os períodos da história, mas a importância para os aspectos históricos era muito deixada de lado, visto como de menos valor para a história, de narrativas épicas de grandes homens em seus feitos. Mas esse modelo veio a mudar conforme a revolução da história e o aprofundamento de tópicos. Veio dar mais importância para a atividade feita por indivíduos em sociedade e de como influenciar sua própria história e comportamento perante os eventos do seu tempo. Isto muda o foco muito individualista de história para algo mais coletivo e nos dá muito mais informação de como era de fato a vida de uma determinada sociedade ou comunidade pelo coletivo que a formava. A construção histórica da vida privada. A historiadora Mari, ela mostra que a vida privada não é algo natural, mas sim uma construção histórica que muda ao longo do tempo. No passado, havia pouca separação entre o público e o privado, e a vida era muito mais coletiva. Por volta do século XVIII, com as transformações sociais como a urbanização, surgiu a valorização da intimidade, da família e do espaço doméstico. Assim, a vida privada passou a refletir valores, costumes e relações de poder de cada época. As mulheres e a história do cotidiano. Bom, antigamente achava-se que a verdadeira história só acontecia nas guerras e na política, onde os homens mandavam. E as mulheres que cuidavam da casa e da família, elas eram vistas como se estivessem fora da história, apenas repetindo tarefas sem importância. Mas com o surgimento do capitalismo, com o avanço do capitalismo, a casa ela passou a ser separada do local de trabalho. Então foi nessa época que a mulher foi fechada no ambiente doméstico, ganhando o papel social de mãe de família. Então a mulher ela ficou responsável pelo que chamamos de vida privada. Mas as mulheres, aos poucos, elas vão conseguindo conquistar o local delas, uma parte da história para elas. Elas mostram que pequenas ações também são importantes, fazem diferença no futuro. A obra História do Cotidiano, a Vida Privada e as Práticas Miúdas faz a gente olhar para a história não só a partir de grandes eventos, mas que quando olhamos a partir da vida comum das pessoas, percebemos que a história também é formada por pequenos eventos, que acontecem no dia a dia, como no cotidiano, onde aborda o convívio das pessoas, as relações sociais, o trabalho, a forma de pensar, os costumes, que até no século XIX, só apenas as pessoas ilustres eram consideradas como sujeito da história, fazer com que essas pessoas comuns se tornassem excluídas, despercebidas na história. E uma das falas da autora é que somos uma sequência de gestos que compõem o cotidiano, e que a partir dessa sequência de gestos que compõem o cotidiano acaba se produzindo uma história. E a questão da reprodução, ela se refere à continuidade da sociedade com as práticas culturais, a alimentação, os costumes que as famílias fazem de geração em geração, a religião também. E já a transformação são as novas ideias, as mudanças na comunicação, como por exemplo a tecnologia, os movimentos sociais, as mudanças políticas,
Ou seja, né, a gente percebe que a sociedade, ela se conserva com a reprodução dessas práticas e, ao mesmo tempo, ela se reinventa, né? E a gente entendeu que o cotidiano e a vida privada, eles não são esferas secundárias, eles são fundamentais para a compreensão da história. Eles não são espaços de simples repetição, mas eles constituem uma produção social onde práticas, valores, relações são continuamente construídos. E aí a gente encerra com a citação de Marie Deprior, que ela fala que a história dos pequenos prazeres, dos detalhes quase invisíveis, dos dramas abafados, do banal, do insignificante, das coisas deixadas de lado. Mas nesse inventário de aparências e miudezas, reside a imensidão e a complexidade através da qual a história se faz e se reconcilia consigo mesmo. E isso me lembra diretamente uma música Fora da Ordem, do Caetano Veloso, onde ele fala que o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Então a gente percebe aí que até a violência do cotidiano, ela representa muito mais uma sociedade do que simplesmente o que é mostrado nos cartões postais, nos grandes líderes, nos grandes políticos, nos pontos turísticos. A história do cotidiano, ela é muito mais complexa, muito mais rica do que simplesmente a gente citar grandes nomes, revoluções. Mas para a gente entender como uma sociedade funciona, a gente precisa ir na raiz dela, na população, como eles vivem, o que eles comem, o que eles fazem. E aí, alguns livros aqui servem para a gente entender essas práticas do cotidiano. A gente tem O Povo, de Darcy Ribeiro, que é ótimo para a gente entender como o povo brasileiro se constrói como cultura, como cotidiano, onde ele divide a população não por regiões geográficas, mas culturalmente. A gente tem clássicos da literatura que falam do cotidiano da população. A gente tem Os Miseráveis, que falam dos pobres durante a Revolução Francesa, Guerra e Paz, que fala da nobreza russa durante a invasão napoleônica, Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro, para você entender a elite escravista do Brasil. Então, essas formas da gente entender o cotidiano levam a gente a ver como a história pode ser muito mais complexa do que a simples ideia positivista dos grandes fatos, dos documentos, dos políticos. Enfim, para encerrar a nossa apresentação, estão aqui as referências que foram usadas para a construção desse seminário.